Espaço Mulher da ZSTV Juí, onde você acompanha notícias, onde você pode aí se inscrever nos nossos canais e acompanhar toda a nossa programação. Inicio lembrando você então que a programação do Zalmir Soares, Conversa Franca com Zalmir Soares agora é às 18 horas de segunda a sexta. Então foi modificado o horário aí, mas eu quero lembrar você que é uma programação muito boa, onde você vai estar sempre por dentro de notícias, de atualidades, né? Dizer também que os programas ficam no YouTube, se você quiser assistir quando chegar em casa, erguer os pés, relaxar um pouquinho, né? E escutar aí os programas que já passaram, os programas que talvez te interessaram mais, estão todos lá, é só você buscar então aí no YouTube e acompanhar a gente. Para quem ainda não sabe, a nossa programação também, para quem assina a Deflex, ela está passando pela Global Telecom, né, da região de Palmeira das Missões, pela TV Juí e pela TV Noroeste. Bem, eu quero agradecer aos nossos apoiadores que estão presentes com a gente, né, que continuam a apoiar o programa por saber e ter a consciência que todo o assunto que a gente traz aqui é um assunto interessante, né? Então, a Fazenda Bom Sucesso, a Fábrica de Móveis Pau Brasil, de Jobá e Malef, Mercado Laçador, Lavacar Duas Irmãs, Sabor da Serra Pizzaria, Sabor de Casa Restaurante, Adri Sobrancelhas, Deflex Telecom, Serelepe Brinquedos e Espaço Sinergia. Daqui um pouquinho mais nós vamos falar um pouquinho mais sobre os nossos apoiadores, que nós temos duas novidades hoje, bem legal para você aí. Mas o assunto de hoje é um assunto que nós já trouxemos para o nosso programa e que sempre está vindo nas redes sociais, pelas rádios, que é um assunto importante, interessante. Ele nunca vai se tornar cansativo nem repetitivo, porque tem muita coisa para falar sobre isso, né? Então, hoje o assunto que nós estamos trazendo é o autismo. Mais uma vez, vamos conversar um pouco, vamos procurar entender, né? Saber o que é importante, as informações que nós precisamos saber. 2 de abril foi o Dia Mundial, né? Da consciência, então da conscientização do autismo aí. E é um mês todo que se trabalha um pouco mais para conscientizar as pessoas sobre a convivência, sobre a discriminação, o que não deve ter, né? Como se trabalhar mais com as famílias, com as pessoas, com as escolas. E nós estamos recebendo hoje, então, a pedagoga pós-graduada em gestão pública, terapeuta emocional, isso aí, emocional, Juliana da Silva Santos, que vai se apresentar, então, para a gente. Juliana, seja bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, né? Poder receber você, de você ter aceito esse convite aí para estar com a gente. E ter essa oportunidade, né? Quanto mais falarmos sobre autismo, melhor. Então, eu sou a Juliana da Silva Santos, também presidente do CONPED, que é o nosso Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, aqui no município. E através do Conselho, a gente busca também realizar diversas ações, né, de conscientização, trazendo informação para que as pessoas tenham, então, esse conhecimento também, né, não só do autismo, mas também de todas as deficiências das instituições que nós temos no município, né, que atendem as pessoas com deficiência, seja ela física, intelectual, não somente o autismo, não somente, né? O autismo, exatamente. Uhum. É bem mais do que isso, né? A gente vai falar sobre o autismo, mas é muito mais do que isso, vai muito mais além, né, exatamente. Juliana? Bem, Juliana, então vamos começar a nossa conversa aí explicando para o pessoal o que é o autismo. Né? A gente sabe que ele tem vários graus, né? Mas o que é o autismo? E as pessoas sempre comentam, umas se questionam. Eu já tive vários grupos que me perguntaram, mas isto ele é genético, ele passa, ele pega? Não, ele não pega, né? Não pega. Não é contagioso. Não,
Exatamente, vem, né? Claro, vem toda essa dúvida, né? É bem natural. A gente começa a ver, porque não se ouvia tanto, né? Não Como se era agora. também diagnosticado, né? Tantos casos de autismo. Hoje, talvez pelo diagnóstico, né? Também mais preciso, mais abrangente. Então, tem se verificado os casos, não que não já existiam, só não Sim, estavam sim. diagnosticados, né? Então, o autismo, ele é um transtorno do espectro autista, transtorno né? Neuropsicológico. Então, esse transtorno, a criança, ela vai ver o mundo um pouquinho diferente de nós, né? Ela vai ter uma percepção diferente da nossa, né? E é o diferente. E como tu disse, não passa, né? Não é contagioso. Então, às vezes a mãe tá, ai, mas agora meu pequeno tem um coleguinha que é autista, meu Deus do céu. Aproveita essa oportunidade. Diga pro teu filho, aprenda, porque tu vai aprender a conviver com o diferente. Tu vai aprender uma nova forma de olhar o mundo. Tu vai aprender um novo jeito de perceber as coisas. E é o diferente. O diferente a gente vai ter sempre na nossa vida, né? E a gente precisa aprender a conviver com o diferente. Todos nós somos diferentes, se a gente parar para pensar, Nesse né? sentido, é bem bom a gente querer ser curioso, né? E querer aprender e saber como é que o diferente vive, né? Como é que o diferente convive, né? Isso, nesse sentido, a curiosidade é muito boa, né? Sim, exatamente. E aí é onde a gente cresce também e aprende, né? Exatamente. Então, ele é não é uma doença, né? Não transmite. Sim, ele é. Uma boa parte dele, ele pode ser sim de origem genética, né? 80% ele pode ser desenvolvido de origem genética. Então, hereditário, é. Por exemplo, o casal teve o primeiro filho autista. Pode, não quer dizer que seja, tá? Pode vir a acontecer que o segundo filho pode ser autista também, tá? Mas também acontece situações da família ter um filho autista e o segundo, o terceiro não ser autista. Também pode acontecer, é a genética. Às vezes acontece também a mutação do gene, né? E aí também vai desencadear o autismo. Então não é que teve o primeiro filho autista, todos vão ser. Não. Mas tem a probabilidade, tem a chance de ter o próximo também, né? Isso pode variar. Então, a família também não tem que ter medo, né? E às vezes se questiona, mas por que para mim, né? Um filho autista, como é que eu vou fazer? É difícil quando a família recebe o diagnóstico? Porque muda a vida, né? Muda. Normalmente tu tem um filho e tu tem lá todo um sonho para aquela criança, uma perspectiva, né? Vem um diagnóstico, primeiro é um choque para a família. A gente costuma dizer a família entra em luto, né? Até compreender o que é aquilo, como que vai acontecer, o que possibilidades tem, né? E o que eu até disse na nossa inauguração da sede da Te Amor, eu coloquei isso para os pais. Não podemos nos apavorar. Precisamos ter uma certeza de que, por pior que seja a situação que está passando ali, ele vai passar. Aquilo vai passar. E o que acontece? A família recebe o diagnóstico, entra num processo de luto, até conhecer, né, a doença, até entender como é que acontece, até aprender a lidar. Se criança que não tem nenhum transtorno, a gente costuma dizer, criança não vem, né, com uma bula, com uma receita dizendo ali como é que tem que fazer, né? A gente precisa também aprender. E o autismo a mesma coisa. É só aprender de uma forma diferente. Aprender de uma forma diferente, né? E o que a família precisa fazer muito? Muitas vezes é observar muito como a criança faz, né? Acolher, amar. Primeira coisa é amor, muito amor. Realmente porque eles sentem, precisa, né? Eles sentem. E a necessidade deles do amor, eu acho que é muito maior do que um não autista ou um sem transtorno, né? Uma criança normal. A gente precisa amar. Muita paciência, né? Vai passar situações que não vai entender, que daqui a pouco vai passar vergonha, quantas mães no mercado e aquela criança daqui a pouco entrou em crise. A gente tem que simplesmente respeitar. E nós, que estamos de fora, daqui a pouco estamos eu e a Adriana aqui no mercado, né? Tá lá uma criança, tá gritando, tá se jogando no chão, tá em crise.
a gente tem que ter o máximo de respeito, né? De amor também para aquela família. A gente evitar ficar olhando, né? Com aquela cara que quantas mães já ouviram nesses momentos de pessoas que não sabem o que está acontecendo ali. Mal educado, não deu limite. Na minha época uma tunda de lá se resolvia, né? E quantas mães tiveram que ouvir isso? Então, que hoje quem está ouvindo essa nossa conversa, que possa aprender um pouquinho, que naquele momento seja mais empático com aquela família, né? Mais humano. Mais humano. Se coloque no lugar, né? Passe a compreender. Se eu não sei, eu não conheço a família, eu não sei o que está acontecendo, de nada vai adiantar eu querer ficar ali em volta ou dando opinião para a mãe, né? Então a mãe vai saber como lidar, a criança vai ter a crise, daqui a pouco a criança vai acalmar, a mãe vai conseguir acalmar ela. A gente tem que só respeitar. E o respeitar é isso, né? É olhar o diferente, eu ter empatia, saber que tudo bem, a criança está tendo uma crise. E que aquilo não é birra, aquilo não é pirraça. Por quê? A criança autista, ela tem muitas que têm sensibilidades, né? Muito aguçadas. Por exemplo, tem criança que tem audição som. E aí entra no supermercado. Tem música, gente falando, barulho de carrinho, de máquina registradora. E aquela mistura de som pode se tornar um sofrimento tão grande para a criança que ela vai entrar em crise. O que é a crise? Popularmente a gente chama de crise, né? Que na verdade é um comportamento inadequado, né? Mas popularmente a gente costuma dizer que é a crise. A criança, ela passa a sentir inclusive dor. Ela sente dor. Ela sente dor porque aquilo é muito forte para ela. Sabe? O que para nós é o normal, aquele som, para ela aquilo traz um sofrimento. Luz, a estimulação da luz também. Por isso então que muitas vezes pode desequilibrar. Por isso, então, que muitas vezes a criança autista que tem o problema, então, no ouvido, né? Porque não são todas, né? Não. Esse problema mais aguçado, ela prefere ficar sozinha, não... E quando ela é um pouquinho maior já, a gente percebe, porque a gente conhece algumas pessoas, né? Que têm filhos assim, então prefere ficar na dele, pega um livro, vai folhear um livro, abre a porta, já leva um susto, né? Porque... enquanto ele está sozinho, está na tranquilidade, na calma, na paz, ambiente mais calmo, não dói, não sente dor, não sente esse pavor, esse desconforto. E muitos também vão estar usando fone de ouvido, né? Para não ouvir o que vem de fora. Exatamente, para tentar amenizar esse ruído que vem de fora, né? Para diminuir esse sofrimento. Então muitas vezes vão tentar ter interação social, mas vão com o fone de ouvido. Né, para facilitar, para ajudar um pouquinho, porque realmente é difícil, né? Para nós, muitas vezes olhando de fora, se a gente não tem conhecimento disso, a gente muitas vezes não consegue compreender. Por isso tão importante ter esses momentos de fala, né? Ter esses momentos de a gente poder trazer essas informações. Às vezes são pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença para a criança, para a família, né? Isso muda muito. Quando a família está num ambiente que tem essa compreensão, é bem diferente, né? Porque a gente pensa assim, o adulto, né, nós, né, leigos, como você citou, dentro do mercado, vê uma situação dessas, né, e o exemplo que nós vamos dar para o nosso filho, que vai ser colega dele na escola. Exatamente. Né? Se meus pais fazem isso ou reagem dessa forma, como é que eu espero que os meus filhos convivam com uma criança que é autista, né? Que tem esses problemas e que vai ter todos os dias, né? Sim, exatamente. Porque o autismo, ele não tem cura, né? Então, ele é para a vida toda. Ele vai trazer algumas limitações, né? Alguns aspectos, algumas situações, a pessoa habilidades, né? Ela não desenvolveu. A habilidade social é uma delas, que a criança tem muita dificuldade de desenvolver. Exatamente. Não quer dizer que não vá acontecer, né? Ele pode sim desenvolver. E aí tudo vem um tratamento, um acompanhamento. Por isso tão importante essa criança ter esse apoio, e a família também, né? Ter esse apoio, tanto o tratamento com a psicóloga, né? Com TO, com fono, muitas vezes, com neuro, para dar toda essa assistência para que a criança venha a desenvolver as habilidades que ela então não tem, né?
E quanto mais cedo, mais precoce for esse atendimento, esse apoio, esse tratamento, maiores são as chances da criança se desenvolver, né? E aí sim poder ter a vida o mais normal possível, né? Poder crescer, trabalhar, ter autonomia, dirigir, fazer uma faculdade. A gente tem autistas na faculdade e segue a vida, né? Tem lá suas dificuldades? Tem, mas é possível. Né? É possível. E o pai e a mãe que quando recebe esse diagnóstico, não deixa o desespero tomar conta. Mas tenha certeza que tudo pode ser mudado, que tudo pode melhorar, né? E que aquela condição ela também pode melhorar. Tendo um bom tratamento, isso melhora e a criança avança e se desenvolve. E tem uma vida adulta, né? Bem tranquila. Porque o que a gente está falando que o tratamento precoce, né? Ele é importante. Então, o diagnóstico precoce também. E nós já falávamos em outra oportunidade sobre os sinais que a criança dá, né, Ju? Exatamente. Os pais estarem alertas nesses sinais, que isso, o que você falou agora, quanto antes você buscar ajuda, ou for no psicólogo, um neuroterapeuta, porque isso vai ser necessário em qualquer grau, né? Em qualquer grau. Em qualquer grau. Exatamente. Então, seja ele um grau mais baixo ou não, ele consegue ajudar mais, né? Consegue mas não evolui, né? De repente pode não evoluir, né? Pode não evoluir. Ao menos não vai evoluir, né? Não vai evoluir. Se a criança tá ali no grau 1, tem todo esse apoio, ela vai permanecer no grau 1, ela vai desenvolver as habilidades e não evolui para um nível 2, né? O grau 2, o grau 3. E qual é, assim, o nível de autismo mais difícil de se conviver na sociedade, em escolas, né? Porque tem vários níveis, né? Exato. O que se torna, assim, mais difícil da criança poder entrar na sociedade. Não de nós recebermos essa criança, né? Mas hoje, com o que a sociedade tem para oferecer, qual é o nível mais crítico? Eu acho que a palavra... O que acontece? Nós temos os 3 níveis, né? O nível 1, a criança precisa menos suporte, ela tem a fala, ela tem a mobilidade, ela tem a dificuldade da socialização, mas ela ainda consegue socializar. O nível 2, né, que é um moderado, muitas vezes se fala, né? Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, então muitas vezes a fala já não vai ter, a criança vai ter mais dificuldades também, às vezes na mobilidade, na socialização. E o nível 3, que é o mais severo, a criança não vai ter a fala, a maioria das vezes então não tem a fala, não segura, né, toda a questão do esfíncter, a criança precisa de apoio, muito mais apoio. E como ela também não consegue externar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela precisa, as necessidades que ela tem, ela é aquela criança que vai ter mais dificuldades de ser compreendida, né? Porque muitas vezes a criança que fala e vem e fala o que precisa, ainda assim, às vezes a gente fica na dúvida ou não compreende bem o que a criança está falando. Imagina aquela que não consegue falar, né? Então, para a criança é difícil por ela não conseguir se comunicar. Mas, por outro lado, ela tá no mundinho dela, né? Se essa criança, ela tá bem alimentada, ela tá cuidadinha, ela tá com a fralda trocada, ela tá alimentada, ela tá ali brincando, ela tá no mundo dela. Esse a gente muitas vezes, até conversando esses dias com a Fran, que é a nossa presidente da Tem Amor, nós comentávamos isso. O nível 3 é muito sofrido para o pai e para a mãe, que olha para aquela criança, né, que não sabe até onde vai conseguir desenvolver, né? É difícil talvez para a professora lá na escola, porque a criança não vai falar, não tem a comunicação. Para a criança talvez não seja tão sofrido quando ela está com todas as necessidades atendidas, né? E o nível 1, né, que é aquele que fala, que trabalha, que estuda, que tem bastante autonomia, porém também é aquele que nota o quanto muitas vezes é rejeitado. O quanto, a percepção dele é maior. Muito maior. Vai fazer um trabalho em grupo, todos se reúnem, mas ninguém convida ele, né? E isso acontece inclusive em faculdade. Então ele percebe muito a exclusão, a indiferença, né? O julgamento errado. O autista nível 1, ele tem a fala desenvolvida, mas ele tem uma forma diferente de se colocar. E muitas vezes a forma que ele vai falar
dá a impressão para nós que, mas é uma pessoa arrogante, mas que esse menino, essa menina tá achando, né? Que é mas quem que tá arrogância de fora pensa. E na verdade não é arrogante. Na verdade é a forma que esse autista encontrou de se comunicar. As pessoas verem que ele está ali, porque se ele é excluído, né? E um autista, ele é muito sincero. Olha, é difícil tu encontrar um autista que vá mentir pra você. Eu acredito, não sei se existe, viu? Eu não conheci ainda. Eles são muito honestos, muito verdadeiros, muito sinceros e objetivos. Então, se eu sou aqui autista e tu é gremista, mas eu resolvi falar do Inter, né? Uhum. Eu não vou ter a percepção que, eu vou falar, aliás, do Grêmio, eu vou criticar o Grêmio, vou defender o Inter. Não, mas eu não vou falar, porque quem sabe a Adri, não né, tem não essa vai percepção, gostar. Né? Não, ele é sincero. Uhum. Ele vai falar aquilo que ele acha que é e ponto. Uhum. Porque ele tem a verdadeira sinceridade dentro dele, né? Então, ele não vai ter essa percepção. Não, acho que isso não convém eu falar, ela não vai gostar, não tem por que eu falar isso. Isso são habilidades sociais que precisam ser desenvolvidos, né? Para que eles consigam perceber, não, isso é um assunto que tudo bem eu falar, não, daqui a pouco isso eu não posso falar assim. É habilidade, né? Para nós é natural isso, né? Normalmente, se eu sei que tu é gremista... Sim, vamos falar, vamos comentar. A gente vai pelo menos vamos evitar, né? Exato, vai ter um outro jeito de falar daqui a pouco, né? Que não vai magoar, que não vai ofender. E eles não conseguem ter essa percepção. Então, nesse momento, muitas vezes a fala do autista pode parecer que ele é arrogante, né? Mas não, ele na verdade é a forma que ele encontrou de se comunicar, né? Muitas vezes é mal interpretado, às vezes num grupo do WhatsApp da escola, vai colocar a opinião dele sobre um assunto e por ele ser justamente rejeição, direto, né? Acontece muita rejeição, sofre muito bullying também por conta disso, né? E acaba não se desenvolvendo tanto quanto podia, né? Quanto podia, exato, porque aí vem a contrapartida e por isso que é tão importante, né? Quando os pais de crianças que não são atípicas, então, né? Crianças que a gente costuma dizer normais, né? Quando sabe que o filho tem um coleguinha autista, valorize, incentive teu filho a conviver, ensine em casa, né? Exato, a ele conhecer, né? Porque assim ele vai aprender habilidades também, porque ele vai ver que aquele coleguinha vai ter momentos que ele daqui a pouco vai entender algo diferente dele. E ele vai crescer com isso também. E ao mesmo tempo ele já vai crescer acolhendo diferente, compreendendo diferente, né? E ao invés de se apavorar e dizer, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, que bom que você tem um colega autista. Que bom, meu filho. Vamos aprender, vamos crescer, vamos conhecer, vamos acolher, né? E é isso. E tudo isso é uma conscientização, então, que tem que partir daqueles que não têm o problema. Exatamente. Né? Então, é justamente por isso o programa, é justamente por isso a fala, né? Para conscientizar realmente as pessoas no geral, né, Juliana? No geral. Porque isso eu acredito que seja o mais complicado, porque tem que começar de fora. Exato. Né? Porque se começar da família, claro, a família vai ter o filho, vai procurar se inteirar de tudo e dar todas as possibilidades para o tratamento, como conviver, como diz a Juliana, é mais difícil no começo, é mais difícil, mas tudo passa, acaba se acostumando, né? Acaba tendo uma vida já direcionada para aquele problema, que na verdade não é um problema, né? Mas por essa diferença, né? Então tudo já é diferente e ainda vai ter que lidar com o que vem de fora, né? E aí vem uma dor que essa muito é a parte grande. mais difícil. Exato. Essa incompreensão, né? Essa exclusão, muitas vezes um olhar, né? Quantas vezes a pessoa olha já julgando, condenando aquela família, aquela criança, isso dói na família. Então, isso nós podemos fazer diferente.
Mas para fazer diferente, eu preciso compreender, eu preciso saber o que é, eu preciso conhecer, saber, como a gente colocava no início, não passa, não é contagioso, pode chegar perto, né? Ah, mas autista não gosta de ser abraçado, sim, verdade. Então a gente vai respeitar, uns já aceitam um pouquinho mais o abraço, outros não, mas isso não impede de a gente socializar, não impede de a gente acolher, de a gente amar. Não ter medo, né? Não ter medo. Não ter medo, porque às vezes tem certos autistas que são um pouquinho mais agressivos, mas não que queiram ser, né? Não que eles queiram te pegar, que eles queiram te machucar, violentar. Não, nada disso. É o contrário, né? E justamente aí entra o momento em que eles estão desestabilizados, né? E por isso, nesse momento, a gente precisa ter mais amor ainda, mais empatia, calma, sempre, né? Sempre calma. Isso é para a família e para nós, porque nós vamos ter, gente. E hoje cresceu muito. Olha só, nós tínhamos lá em 2021, se não me falha a memória, o índice era 1 a cada 44 crianças que nasciam, uma era autista. Hoje o índice está para cada 36 crianças que nascem, uma é autista. E hoje nós temos outro índice também que está crescendo bastante. Aumentou, E muitos adultos, que aí já passaram uma vida toda, às vezes com 30 anos, com 40 anos, e vão descobrir que são autistas. E que não entendiam várias coisas que passavam na vida. Quantos adultos que também se isolam mais, né? Que evitam de ir numa festa, que não gostam de sair onde tem muita gente, ou dirigir onde tem muito movimento de carro, né? Porque o dirigir o carro naquele movimento também é uma aflição, né? E isso tudo passou a vida toda muitas vezes sofrendo. E vai descobrir lá na frente. E quando descobre é um alívio. Porque aí passa a entender o porquê que para ele está sendo diferente aquelas situações. E tem muitas situações assim que você... Muitas. E cresceu muito, inclusive, o número de pessoas diagnosticadas com autismo na fase adulta. Muitas pessoas assim. E faz toda a diferença. Eu já tive paciente que estava praticamente perdendo o matrimônio. E quando a gente foi verificar, muitos sinais de autismo. Né? E aí o que acontece? Não tem a comunicação muitas vezes, né? Muitas vezes não consegue perceber o outro como é necessário no relacionamento. E aí o que tem que se fazer? Construir isso, trazer, né? E buscar desenvolver essa habilidade nessa pessoa. E você acha que pode a pessoa que se diz, eu sou hiperativa, eu não paro, né? Eu tenho que estar todo o tempo fazendo alguma coisa, se eu sento para assistir uma televisão, porque eu conheço pessoas assim, né? A pessoa sentou, dali um pouco já está de pé de novo, não conseguiu se concentrar ali, por mais que quisesse estar ali, levantando, fazendo outra coisa, buscando outra coisa para fazer, pode talvez sim ter também um certo nível de autismo. Ele pode ser também algum. Quais são as características assim do adulto adulto? É isso que você falou. O adulto, medo ele vai trazer também muitas vezes a questão da fala, né? A fala dele vai ser direta. Ele vai ter dificuldade. Se nós tivermos aqui 2, 3 pessoas contando uma piada, fazendo uma brincadeira, ele vai ter dificuldade de perceber aquela brincadeira. De compreender, né, o que para nós tu vai pegar na hora aquilo, para ele vai ficar assim, mas será que era para mim? Será que não era? O que quis dizer? Não vai entender. Então, não vai compreender essa fala. Vai ter dificuldade, tá? Vai ter dificuldade nessa interação, porque aí imagina quando é um homem adulto, né? Tá lá os homens brincando e tirando sarro e ele vai ficar perdido ali, porque ele não vai conseguir entender qual era a lógica daquela piadinha, daquela brincadeira, daquela fala. Ele não vai saber se ele vai falar alguma coisa, se não fala. Daqui a pouco ele fala e a fala dele vai estar deslocada daquilo que era o assunto, ou ele vai ficar na dele, né? E tem muito disso. Estereotipia, né? Então, quando criança, tem toda aquela questão de enfileirar o carrinho, separar por cor, tudo exatamente no seu lugar, não pode mexeu a criança, né, percebe, fica já irritada, tudo. Ou então, quando a criança vai girar, né,
gira objetos, gira o corpo, quando adulto não vai fazer assim, mas vai ter alguma estereotipia. Muitas vezes é mexendo na unha, muitas vezes é na beiradinha da roupa, sabe? Vai ter alguma coisa que aquela pessoa vai precisar fazer. Uma característica. Que é do autismo. Que é do autismo, é. Outra característica que isso também, porque o autismo, mesmo sendo diagnosticado na fase adulta, ele sempre vai começar na infância. Sempre de 1 a 3 anos ali, normalmente é a fase que já começa a dar sinais, né? Quando é mais leve, muitas vezes passa desapercebido mesmo. O que antigamente muito se dizia assim, mas é o jeito dele, é o gênero dele, né? É o jeito, é o gênero. Na verdade, muitas vezes já são sinais, né? A criança não vai olhar no olho, ela vai evitar olhar no olho. Então, muitas vezes a criança vai olhar assim para baixo, vai olhar por aqui, sabe? Não vai conseguir olhar olho no olho. Ela vai conseguir isso depois que foi desenvolvida essa habilidade. Normalmente, ela não olha no olho da pessoa. E adulto, muitas vezes, também, com autismo, ele vai ter, se não foi desenvolvida essa habilidade, ele também vai fugir o olhar, ele vai olhar mais para baixo, mais para o lado, e pouquíssimas vezes ele vai olhar olho no olho da outra pessoa. Ele vai fugir. E na tua experiência, que você trabalha com isso, né? A busca dos pais, ela tem sido mais cedo ou os pais ainda estão esperando em casa para ver, para observar? Ou já nas primeiras observações, assim, eles já estão buscando ajuda? Hoje, ou ainda é muito demorado isso? Varia bastante da família, né? Dependendo da família, a família já está mais atenta. Quando a família tem bem claro todo o desenvolvimento da criança, e aqui até vai uma dica, pais, mães, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma carteira, aqui em Juí, é maravilhosa, a carteirinha da criança, né? Quando a criança nasce, ela, dentro dela, é completo todas as fases que a criança precisa desenvolver. Então, o pai e a mãe podem pegar a carteirinha e ir olhando. Até 1 ano e meio, tem que estar a fala, né? Tem que estar falando a palavra, tem que já dizer. Se a criança já está tendo dificuldade na fala, tem 2 aninhos e não fala bem, não fala a palavra declarada, frase, né? Vamos começar a observar. Às vezes é a preguiça da criança, às vezes porque tem criança que chega perto da água e começa a gritar, e o pai e a mãe vai lá e pega a água e dá. Na mamadeira, na chupeta, e aí não estimula a fala da criança. Tudo bem, às vezes é só isso. Aí uma estimulação na fala, o pai e a mãe, não, o que você quer, filho? Água. Fala pro papai e pra mamãe, água. Aí estimula, pronto, era isso. E às vezes não. Às vezes já é um sinal, sim, do autismo. Então, o pai e a mãe podem pegar aquela carteirinha. Tem um capricho de olhar. Olha a fase, olha a idade, lá já está dizendo tudo que a criança precisa estar fazendo. Vai marcando o X, corre, tem equilíbrio, fala, controla o esfíncter, né? Tá saindo das fraldas, tá na idade certa. Ótimo, não está... né? Alguma coisa está errada. Atenção, então vamos observar mais, vamos olhar mais para essa criança, porque isso também é muito importante. E o que muitas vezes hoje acontece? É a necessidade do tempo moderno que a gente está, né? O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, a criança fica ou o dia todo na escolinha, ou às vezes um pouco com a avó, um pouco com a tia, e muitas vezes não tem um bom diálogo entre as pessoas que estão cuidando dessa criança. Então, daqui a pouco ficou com a avó percebeu alguma coisa, mas esqueceu na correria de falar pro pai e pra mãe, o pai e a mãe não pergunta, e passa um dia, passa outro, passa a semana, e muitas vezes não se percebe os sinais que a criança tá dando, né? Quando a família começa a perceber, não é para se apavorar, mas a gente busca, né? Vai conversar com o pediatra, vai, se é na rede básica, vai no postinho, né? Na unidade básica de saúde, faz a consulta, traz aquilo que observou para a médica, né? Leva a dúvida, a angústia, a médica vai encaminhar para a rede, vai ser encaminhado para fazer a avaliação, para se ter certeza se é ou se não é, né? E isso é importante. Foi diagnosticado, muito importante o pai e a mãe seguir sempre, toda a família, com o tratamento dessa criança. Precisa usar medicamento? Então, mãe, pai, não pode faltar um medicamento para essa criança. Não pode.
Olha, deixa de comprar teu sapato, tua blusa, deixe de sair, deixe de fazer qualquer coisa, mas não deixe de fazer o tratamento do teu filho. Isso é primordial. A medicação, as terapias, né? E também em casa, a gente precisa ser o apoio. A gente precisa estar observando, a gente precisa estar perto, a gente precisa ter esse diálogo, a criança precisa sentir que ela não está sozinha. Que ela está segura. Que ela está segura, que ela tem alguém por ela. Então, isso é nossa função de família. E não dá para delegar essa função para a escola. Né? A escola é Ele outra já tem que função. chegar pronto na escola, né? Preparado. Assim como os demais também preparados para receber a pessoa diferente. Diferente, né? Exatamente. E aí a gente entra em outro espaço, né? A escola, que é um lugar maravilhoso de aprendizado, de socialização, e que vem outras dificuldades, né? A criança vai precisar se ambientar. É um lugar diferente, muitas vezes a escola é grande, tudo é muito novo para aquela criança, então ela precisa se adaptar com o espaço, onde fica a sala, onde fica o banheiro, onde é o refeitório, às vezes aquele corredor que ela tem que passar, daqui a pouco é um lugar com muito barulho, com muitos estímulos, né, que a gente diz, então isso pode sim desestabilizar a criança, né? A gente já escutou relatos de muitas mães e muitos pais sobre a escola, né? Que eu acredito que a maioria com quem nós conversamos e falamos em outras oportunidades aqui ou fora daqui também, nos grupos de mulheres, né? Que a dificuldade grande está na escola, né? Então isso seria um assunto também para a gente ver, para a gente debater como fazer para melhorar isso, né? Principalmente para os pais que deixam a criança na escola. É uma angústia muitas vezes para o pai e para a mãe, né? Porque realmente nem sempre vai dar tudo tão certo. Nem sempre aquele dia vai ser um dia, né, 100% que nada de diferente aconteceu. Às vezes acontece, né? Hoje, no nosso município, eu já fui professora também, há quase 15 anos atrás, tive aluno autista, não tive auxiliar. É difícil. Eu sei o que uma professora passa também do outro lado, que também tem suas angústias, né? Até mãe, muitas profissões são mães, também passam, sabe um pouquinho da maternidade e ficam na insegurança de como fazer com essa criança. A criança entrou em crise, naquele momento ela não tem só ele. Nós pais, né? Estamos com o autista aqui, ele se desestabilizou. Eu tenho ele para dar atenção, então eu consigo parar o que eu estou fazendo, eu consigo dar atenção para ele. Uma professora junto com ele, naquele mesmo momento, ela tem mais 24, 25 alunos muitas vezes. Hoje na rede nós estamos assim com uma grande alegria de ter os auxiliares, né? Hoje as profs estão tendo esse auxiliar, a criança está tendo esse apoio. E estamos também com vários programas já que eu tenho acompanhado, a SMED tem feito isso de dar o treinamento para esse auxiliar. O que é importante, Porque é importante, né? E o que antigamente não se tinha. Então, o auxiliar também começava e não sabia como fazer. E a gente precisa saber. O professor também, muitas vezes. A gente também tem, enquanto conselho, buscado e trazido isso. Justo semana passada nós estávamos com uma palestra, uma delas era o manejo no autismo. Por quê? Porque é onde vai ensinar o professor. Aquela criança teve crise, né? O que o professor vai fazer nesse momento? Exato. O que eu vou fazer? Auxiliar tira, vai lá para a pracinha. E tudo a gente tem que perceber. Tudo. Eles não vêm com manual, não vêm com bula, não vêm com manual de instrução. A gente tem que aprender. Vai ter momentos que é uma crise, que a criança se desestabilizou. Vai ter momento que pode ser uma birra, né? E a criança não está a fim de fazer aquela atividade que a prof está dando agora. Ela pode fazer uma birra. E aí, vai, leva para pracinha, leva para o parquinho. Opa, acaba deu certo. Daqui a pouco, no outro dia, a criança pode fazer a mesma coisa. Leva para o parquinho. Opa, deu certo. O que a prof tem que fazer numa hora dessas, né? Começar a observar. O que aconteceu antes da criança desencadear aquela crise? Por exemplo, era uma situação que a prof estava dando uma atividade para a criança
E daí, quando chegou aquela atividade, a criança olhou, não sabia fazer, ficou nervosa. Aí sim, pode ser uma crise, né? Daqui a pouco a criança não tá conseguindo fazer aquela atividade. Pode que aquela atividade esteja além do que aquela criança está podendo fazer agora, naquele momento. Aí vai entrar em crise. Aí levar para o parquinho, ela vai acalmar. Vai dar certo. Mas daqui a pouco... Ela se livrou, né, daquele compromisso que não sabia realizar aí. Exato. Então, o que a prof precisa fazer? Sempre observar. Aconteceu a crise da criança. Procura lembrar o que aconteceu antes, como foi a crise e como a criança ficou depois, né? Ah, mas daqui a pouco então era atividade. A prof viu o que aconteceu de novo, troca atividade, dá uma atividade leve. De outra atividade que ele conseguiu fazer, não aconteceu mais a crise. Bom, então era atividade. Então precisa adequar essa atividade de uma outra forma para essa criança. E tudo é observar. Pai e mãe também é assim. Não tem como saber. A gente precisa descobrir, a gente precisa aprender. E como que a gente aprende? Observando. Observando é a melhor, observando, analisando, vendo qual era aquela situação, né? O que aconteceu antes, durante e depois. Sempre observar isso. Ah, bom, ficou de tal jeito. Então, vamos pensar outra possibilidade, vamos pensar outra forma de agir. Sempre conduzindo assim, né? Viu que é birra? Birra é uma coisa. E crise, quando a criança se destabiliza, é outra, né? E tudo é questão de jeito também de trabalhar com a criança. Então, a criança tá ali, a gente não vai agarrar a criança. Assim como também não vai se afastar todo mundo. Chega um pouco mais próximo, se abaixa sempre no nível da criança. Busca olhar no olho, falar calmo, para a criança sentir que tu tá ali, que tá tudo bem, que tu tá entendendo o que ela tá passando. Isso é para todas, né? Criança. Não é só para o professor, ou só para quem está ali naquele momento passando aquela situação. É qualquer pessoa, né, que pode fazer isso. Né? Exato. E vai falar com a criança sempre assim, né? Abaixa na altura da criança, olha olho no olho, né? Conversa com calma, mostra para a criança que você tá ali, tá presente com ela, que tá tudo bem ela sentir aquilo ali, que a gente entende o que ela tá passando, né? E que ela saiba que não tá sozinha ali. Ela acaba se acalmando, né? Acalmando, exato. A segurança faz ela se acalmar. Exatamente. O que não dá é pra gente, nesse momento, a gente se destabilizar junto, né? E que muitas vezes a gente vê adulto assim. E aí é muito triste, né? É muito triste quando tu se depara com situação assim, porque o adulto também não tá equilibrado. O adulto não tá bem e uma crise da criança desestabilizou o adulto junto. Então fica mais complicado ainda, porque aí a criança não sente segurança. Seja a mãe, seja o pai, seja um familiar, né? Seja quem for, a criança não vai sentir a segurança que ela precisa naquele momento. Que para ela já está sendo um sofrimento, né? Quando a criança, a gente diz, se desestabiliza, entra em crise, para ela já é um sofrimento aqui. A gente não precisa trazer um novo sofrimento para aquela criança. Claro que também, Adriana, aqui quando a gente fala... Pensa na mãe. Hoje nós temos inclusive pesquisas que nos trazem que o nível de estresse de uma mãe com filho autista se equivale ao nível de estresse de um soldado em guerra. Tá? Por quê? Bem complicado. Bem complicado. A mãe também sofre. Né? Por quê? Porque essa mãe ela tá alerta dia e noite. A mãe não tem dizer, fechei a porta, eu vou dormir tranquila aqui. Não, a mãe nunca sabe aquela noite como é que vai ser. Pode ser calma, pode ser tranquila, pode ter uma crise durante o dia, né? A mãe daqui a pouco se programa, sai, a criança tem uma, tem duas, tem três crises, aquilo cada vez é um susto. Então, o emocional da mãe, ele também é muito... tem que ser trabalhado o emocional da mãe também. A mãe precisa desse apoio. Que é a pessoa que vai estar mais tempo com a criança. E claro, quando a mãe recebe esse diagnóstico, a princípio a gente diz assim, não, mas eu não preciso de terapia, né? Eu não preciso disso, eu tô bem. Sim, até ali, né? Começa aí, começa a buscar, começa a tentar entender, começa a vivenciar aquilo. E todo dia, passa-se os anos, já chega um ponto que não tem, a mãe não aguenta. Se ela tem esse apoio
E aí a gente, como mãe, né, precisa ter essa humildade, dizer, não, eu preciso, eu não vou dar conta sozinha, preciso de ajuda, aceita essa ajuda, acolhe essa ajuda. A mãe que estiver ouvindo, não tenha medo, não tenha vergonha, isso não é te menosprezar, não é dizer que você não é capaz, bem pelo contrário, por você ser uma mãe capaz, responsável, é que você vai dizer, olha, sozinha é difícil, então eu preciso de um apoio. Eu preciso ter alguém nem que seja para desabafar. Eu preciso ter alguém nem que seja para contar o que eu tô passando, para botar para fora que seja, mas que possa ter esse momento. Por que que é tão equiparado o estresse da mãe com o soldado em guerra? Porque a mãe nunca consegue ter tempo para ela. É o tempo todo, é a criança, é casa, é trabalho. Exato. E o tempo todo essa mãe alerta com essa criança. E realmente é um esforço grande que a família precisa fazer. Porque não é o teu filho que tu vai levar no pediatra, sei lá, cada 3 meses, cada 2 meses, todo mês. Tu vai levar... Ou uma gripe, ou uma dor de garganta. Não, tu vai ter tudo uma isso. Coriza, e mais todo o tratamento, que é semanal, né? Então, uma hora na psicóloga... É um tratamento diário, aqui, na verdade, já lá. nem é semanal, né? Não, exato. E isso, uma mãe é diário. É diário. E isso traz, sim, um estresse maior. Então, a mãe precisa, em algum momento, olhar para si, né? Tentar, buscar, ter algum espaço para cuidar de si. Porque a mãe precisa estar bem, para que a criança fique bem. Se a mãe não está bem, a criança não vai ficar bem, porque a criança percebe, né? Se tem uma coisa que filho percebe, é como a mãe está. Gente, 9 meses na barriga da mãe, né? 9 meses ouvindo a voz da mãe, sentindo a emoção da mãe. 9 meses aquela criança percebeu o dia que a mãe estava alegre, o dia que a mãe estava triste, o dia que a mãe estava nervosa, o dia que a mãe estava preocupada. Óbvio que agora, olhou para a cara da mãe, ele já sabe se a mãe tá bem, se a mãe não tá bem, se a mãe tá nervosa, se a mãe tá triste, se a mãe tá com medo. E tudo isso a gente acaba passando para a criança. Então, quanto melhor a mãe tiver, melhor a criança vai estar também. Mesma coisa quando levar para a escola, né? A mãe que leva a criança com confiança, né? Sabendo, não, essa escola é boa, a professora é uma pessoa boa, né, capacitada, tá aqui, tranquila, leve teu filho com segurança. Se a mãe vai para a escola com a criança com medo, ai, mas e se acontecer isso, e se baterem, e se negligenciarem, e se não verem isso, tu já tá botando medo no teu filho, desnecessário muitas vezes. Então, isso sim é muito importante. A segurança. Se acontecer, vamos resolver o que aconteceu. Mas a gente não pode sofrer antes de acontecer. A gente não pode achar que vai acontecer, o que muitas vezes, na maioria, nem acontece. Né? E o nosso medo nos paralisa, o nosso medo nos impede de avançar. Então, leva teu filho com tranquilidade. Traz para ele que lá é uma oportunidade também dele socializar, dele fazer amigos, né? Dele conhecer pessoas, dele aprender, porque precisa aprender para crescer, porque vai trabalhar, vai ter a sua vida, a sua família. Estimula teu filho, né? Coloca ali força, alegria, ânimo, vida, para que ele também vá para a escola com alegria, com vontade de estar lá, né? E aí também ele vai ter essa segurança. Com certeza vai ser melhor o período dele na escola. Ele já tem todos os desafios de adaptação do espaço. Se ele chegar ainda com medo que ele está sentindo da mãe, tudo vai ser mais difícil. Se ele chega com segurança, com alegria, porque a mãe tá segura, a mãe tá tranquila, a mãe tá levando ele porque sabe que é importante para ele aquele espaço, ele também já chega melhor. E ele chegando melhor na escola, tudo vai acontecer melhor também. Vai fluir melhor. Com certeza. Tá certo, então. A gente teria bastante coisa ainda para conversar, né, Juliana? Mas acho que a Juliana já conseguiu nos passar algo importante sobre a conscientização, né? Sobre essa vivência que nós precisamos ter com o diferente, né? Exato. Não é com o problema, é com o diferente, né? Então, Juliana, muito obrigada pela tua participação. Quem sabe futuramente a gente volte a conversar, né? Você trazer um pouquinho mais do teu conhecimento pra gente neste assunto, em outros assuntos que você tem outras formações também, né? Sim. Então, te agradeço
Muito obrigada. Agradeço também esse espaço, Adriana. Que bom a gente ter essa oportunidade, né, de levar um pouquinho de informação. E quanto mais a gente aprender, mais a gente puder também falar e compartilhar, com certeza isso acaba, né, influenciando e trazendo grande benefício para toda a população. Tá certo, muito obrigada. Eu quero trazer para vocês, então, uma novidade. A Silvana Durlo, do Espaço Sinergia, que é a nossa apoiadora do Espaço Mulher, ela é massoterapeuta e terapeuta integrativa da saúde. Ela trouxe até a gente para nós sortearmos aí para o Natal, né, de presente, para dar para você de presente de Páscoa, uma massagem relaxante. Gente, é maravilhosa a massagem relaxante da Silvana. E um spa de pés. Eu nem sabia o que era um spa dos pés, tá? Quero fazer ainda, eu aprendi. Que ela é uma massagem com água morna, com chás, com sais, que alivia as dores do corpo, ativa a circulação sanguínea, dentre tantos outros benefícios para o teu corpo, né? Então, a partir de amanhã eu vou colocar aí, ó, essa imagem que você está vendo agora, eu vou colocar nas redes sociais da ZS TV Juí. E para você que curtir e disser eu quero, na próxima semana então do Espaço Mulher, que vai ser no dia 17, a gente vai sortear de Páscoa para você então 2 sorteios, um então da massagem relaxante e outro do spa dos pés. E a Silvana fica localizada ali junto ao Salão Ópera, no 2º andar, na rua Henrique Koff. E nós agradecemos a ela, agradecemos a Fazenda Bom Sucesso, da agropecuarista Nelise Ehring, de Catuípe, Fábrica de Móveis Pau Brasil, móveis sob medida, residenciais e corporativo, do Processo Execução, na BR-285, a de Jobai Malef, na Ernesto Alves, abaixo ali da Caixa Econômica Federal, Mercado Laçador, na Avenida Coronel Dico, a 100 metros da Praça dos Imigrantes, toda semana com grandes ofertas, mas na sexta você já garante o seu churrasco do domingo, porque na sexta são as promoções dos cortes de carne. Lavacar Duas Irmãs, na Rua Oswaldo Aranha, próxima a Juiz Diesel, é de 2 mulheres, tá? Ela não é limpeza e remoção, ela é uma renovação no seu automóvel. Sabor da Serra Pizzaria, na 19 de outubro, com ambientes internos e externos, onde você pode fazer o seu evento, tá? Com espaços reservados. Então, marque lá com antecedência e aproveite todo o atendimento dessa equipe aí, da equipe da casa, que é maravilhosa. Sabor de Casa Restaurante, da Dione, com mais de 30 anos, com experiência em gastronomia, em frente ao mercado Cuxa Express, aqui na Ernesto Alves. A Adri Sobrancelhas, que eu coloquei aí um link para você, que hoje a Adri, a partir das 19h40, já deve estar no ar pelo WhatsApp. Ela está fazendo uma mega promoção da cintura fina, né? Então, com promoções, sorteios, brindes, participe lá com ela, Deflex Telecom, para você de Boa Vista do Cadeado, que tem planos de internet de 400 a 700 megas. Nos novos planos você ganha como cortesia gratuitamente por 6 meses a televisão. Depois, quando o bônus cai, claro, né, e você permanece, os valores serão bem mais acessíveis. O Espaço Sinergia, então, aí que eu acabei de falar, dos brindes que nós vamos sortear na semana que vem, participe. Serelepre Brinquedos, a melhor maneira de tornar a criança boa é tornando ela feliz. Com dias alegres, coloridos, deixando a festa bem mais divertida. Serelepre Brinquedos, aluguel de brinquedos com a Caroline, no 999-94240. Aí para o final de semana da Páscoa, que nós temos 4 dias, né? Vamos receber os amigos em casa, vamos comemorar e vamos então alocar aí um brinquedo para que o pessoal se divirta lá e que você, como adulto, também possa ter o seu espaço, né? Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco hoje. Relembro que você pode assistir este e outros programas quantas vezes quiser pelo YouTube. E muito obrigada pela participação. Até a próxima semana.